Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. A gente tem uns assuntos aí. Eu estava falando com o Damasceno um pouquinho antes de vocês entrarem, né? Que esse assunto, dentro dessa, vamos dizer, da estrutura tributária, a gente nunca tocou. E aí, eu falei, nossa, mas justo, vamos começar com isso, e é do interesse de todos nós. Eu estou muito feliz com os temas de hoje, mas principalmente esse, né? Eu acho que vocês vão gostar, acho mesmo. Então, tomara que a gente tenha uma ótima reunião. Damasceno, você está com a palavra. Muito bem, boa tarde a todos. Nós colocamos dois temas. Um é para a atualização de um assunto que a gente já vem comentando desde o dia que a comissão foi instalada, que é uma comissão de juristas presidido pela ministra do STJ para a reforma tanto do nosso Código Tributário Nacional como do processo administrativo, que é aquele que vai lá para as defesas de auto de infração. E com isso, o que nós temos acompanhado, eu vou colocar um resumo para vocês verem aí, é de suma importância, porque eles estão realmente atendendo às necessidades da legislação obsoleta que vem, antes da nossa Constituição, que vem sendo incorporada e vem sendo trabalhado, mas principalmente para trazer uma segurança jurídica para o empreendedor. Para a gente ir acompanhando, e aqui é que lá sugerindo, é que eu vou trazer. Então, o primeiro tema é essa atualização sobre propostas de reforma do CTN e do processo administrativo, mas tem muito mais do que isso. Inclusive, estão tratando das custas processais, tentando unificar, porque hoje você vai dar entrada num processo do Estado do Ceará, é um valor, do Estado de São Paulo é outro, do Estado do Piauí é outro. Se você sai da Justiça do Trabalho, vai para a Justiça Comum, é outro tratamento. Se você vai para a Justiça Federal, já tem outro tratamento. Então, hoje, o da Justiça Federal até que é bom. O que está me preocupando um pouco é que eles estão vendo que a Justiça Federal está cobrando quase nada, enquanto que os estados estão cobrando muito. Então, estão querendo diminuir o dos estados e aumentar o da Justiça Federal. Então, vamos abordar isso aí, só para vocês tomarem mais conhecimento destes pontos. Muito bem, então está na tela o nosso convite de hoje, são esses dois temas aí, atualização sobre propostas de reforma do CTN e do processo administrativo, correção de débitos tributários municipais, aplicação de índice mais favorável ao contribuinte. E outros assuntos de interesse, só para a questão de nós, alguns pontos que já começaram a ser levantados na sala de espera, e a gente pode continuar também no decorrer de nosso encontro de hoje. Então, vamos ao nosso vídeo. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo.
Pois bem, então vamos à atualização sobre propostas da reforma do CTN e do processo administrativo. Vejamos aí a tela que eu sempre apresento, que essa comissão, como é que ela é formada. E a finalidade dela principal é modernizar o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, veja a data dela, é 1966, e o Código de Processo Administrativo, que é a Lei 9784 de 1999, e outros diplomas legais. Essa ideia é do presidente do Senado Federal, juntamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é um trabalho conjunto e a finalidade principal é que, após toda essa análise, saia projeto de leis ou de decretos e que terão início pelo Senado Federal ou então encaminhado para o órgão competente para dar início ao processo. Há esse comprometimento. O presidente da comissão, que é chamada Comissão de Juristas, é a ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, e eles dividiram os trabalhos em 2 grupos, que é um grupo de área tributária, que são os códigos tributários e as normas tributárias, e outro grupo, que é o processo administrativo. Nós temos aí os presidentes, os relatores, que são, ao mesmo tempo, os coordenadores desse grupo, como é o Marcos Lívio Gomes e o Walter Schwenkener de Araújo, que é da área administrativa. Eu trouxe aqui uma matéria da Rádio Senado, que resume os trabalhos. Eles vêm se reunindo sistematicamente, já fizeram audiências públicas, já abriram para propostas, muitas entidades fizeram propostas, principalmente aos advogados do Brasil, então tem diversas propostas nesse sentido, e eles trazem um resumo de tudo que foi feito numa gravação de pequeno tempo. Então, para nós podermos nos atualizar, vamos ouvir o que eles falam. A comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojetos que modernizem o processo administrativo e tributário está dividida em 2 subcomissões, a do processo administrativo e a do processo tributário. O relator da subcomissão do processo administrativo, Walter Schwenkener, destacou os temas que despertaram mais preocupação dos integrantes do grupo nos últimos encontros. Focamos em 3 grandes tópicos. Começamos pela análise da invalidação, e teoria das nulidades no processo administrativo. Depois avançamos para o direito administrativo sancionador e, por fim, focamos na temática que parecia até uma temática singela, inicialmente simples, mas a temática do silêncio administrativo. Já o relator da subcomissão do processo tributário, Marcos Lívio Gomes, anunciou que entre os temas que receberam maior atenção por parte desse grupo de trabalho estão a modernização da lei de execução fiscal e a arbitragem. A nova lei de execução fiscal, e essa lei ela traz inúmeras novidades que são muito positivas. Procuramos ponderar e equilibrar, a busca do crédito público, tentando aumentar um pouco a eficiência da execução fiscal, que é muito baixa, mas também assegurando o direito à ampla defesa ao contraditório. A orientação da criação da comissão ela é baseada na prevenção de litígios, e desjudicialização. Então, dentro dessa perspectiva, há um reforço dos atos de autocomposição, dentre eles a mediação, a arbitragem e a transação. Ao final da reunião, a presidente da comissão, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ressaltou que os 2 pilares que guiam o colegiado são a redução da litigiosidade e a busca por métodos alternativos de resolução de conflitos. Propor soluções inovadoras, para propor soluções afinadas com as diretrizes de redução de litigiosidade, que é um dos grandes problemas deste país, e também na busca de aperfeiçoamento dos institutos já existentes e de novos institutos voltados à solução extrajudicial de conflitos. Então, esses são 2 pilares dos objetivos do trabalho dessa comissão: redução da litigiosidade e busca por métodos alternativos de solução de conflitos entre administrado e administração, entre contribuinte e Estado e fisco.
A próxima reunião do colegiado está prevista para agosto. O prazo final para o funcionamento da comissão é 26 de setembro deste ano. Posteriormente, as propostas serão avaliadas pelos senadores. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Bem, nós vamos parar nessa daqui e voltamos em seguida com o segundo tema. Vocês viram aí que é basicamente aquilo que eu fiz o resumo. Eu vou dar só uma explicaçãozinha aqui, traduzindo alguns termos que eu sei que esse direito sancionador é aquele direito que eles têm de autuar, de fiscalizar e autuar, de punir Então, eles estão buscando atualizar esse direito sancionador para dar fortalecer mais o direito à ampla defesa. Diversos pontos que eu acho de suma importância nesse processo é que eles estão fixando a questão da personalidade jurídica e os deveres do empresário e os direitos do empresário, a comunicação do patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica no momento de uma execução fiscal. Normalmente, hoje, a CDA, que é a certidão da dívida ativa, vai só em nome da pessoa jurídica, começa a execução, lá para frente não encontra bens da pessoa jurídica por qualquer motivo, já buscam os bens do CPF, do ex-sócio, do atual sócio, talvez até do futuro sócio, de quem está ao redor. É um caso muito complicado, cria um sistema de grupo econômico sem nenhum critério. Então, esses critérios que precisam estar sendo estabelecidos em lei para que traga mais segurança. A proposta é que, para inserir um sócio na obrigação de pagar um tributo porque não foi encontrado bens da pessoa jurídica, que haja um processo que traga a obrigatoriedade para o empresário, mas que dê ao empresário o amplo direito de defesa. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm trabalhado muito em cima disso para mostrar que não se pode transferir uma obrigação na ponta já para outra pessoa. Por exemplo, a empresa que é fechada de forma irregular é aquela que é desativada, as suas atividades param, ele muda de endereço, leva as coisas, novamente a documentação, tudo para um estabelecimento, para um depósito, para a casa de um empresário, e isso não é comunicado ao fisco. Então, eles estão buscando o tributo da época do ocorrido, do fato gerador, atrás de quem estava cadastrado no CNPJ atualmente, embora já seja um novo sócio, sem analisar a questão da responsabilidade. O que está sendo proposto nessa normatização? É que só pode responder pelo débito aquele que deu causa ao problema. Então, digamos, a empresa ela quebra, o tributo não é recolhido, tudo é comunicado à Receita, onde está o endereço, onde está tudo mais, mas só há a inadimplência, não há o caso da sonegação. Então, o sócio da empresa não vai responder se a empresa for uma limitada. Ele só responde até o limite do capital social registrado. Não generaliza essa obrigação. Mas digamos o seguinte, a empresa está funcionando, os sócios, na época dele, deixaram de recolher algum tributo, mas venderam a empresa e transferiram legalmente para outro. Esse outro simplesmente deixou a empresa sem funcionar, não comunicou nada, estava na administração. Veio a execução fiscal, quem vai responder é esse que acabou com a empresa de forma irregular. Então, se ele, por acaso, simplesmente ele comunica a Receita todas as obrigações acessórias, mas a empresa sem funcionamento e sem ter com que pagar, o CPF dele não vai ser responsabilizado, a não ser que ele tenha feito confusão patrimonial. E o que é confusão patrimonial? Na linguagem das obrigações tributárias. É quando você pega o patrimônio da empresa, o caixa da empresa mistura com o caixa de casa, né? Paga colégio, paga carro, tem um carro bonito em seu nome, e quando a empresa, às vezes, nem precisa. Porque o brasileiro tem um defeito muito grande. A primeira coisa que faz quando ganha dinheiro na empresa, aliás, quando entra dinheiro na empresa, nem quando ganha, porque não sabe nem qual é a margem de lucro.
é comprar um carro de luxo e uma casa na praia, né? Ou então um sítio bonito, que não seja em Atibaia. Mas é dessa forma que a coisa funciona. Então, por esse caminho é que nasce a confusão patrimonial, né? A confusão do que não é seu com o que é seu, e assim por diante. Então, é nesse sentido que a proposta que está sendo analisada, principalmente a proposta feita pela OAB, formaliza isso de uma maneira bem segura, tanto para o fisco como para o contribuinte. Então, você saber onde está pisando e saber as consequências do desvio de conduta, se é que vai ocorrer algum desvio de conduta. Então, esse é o resumo para que nós possamos acompanhar isso aí. Eu estou achando esse avanço, essa ideia maravilhosa. Em discussão. Se puder fazer um comentário, eu acho justo, né? Porque tem muita gente que não se estabelece com medo disso. Tem um monte de executivos, até de multinacionais, que tem medo de assinar pela empresa, tem um monte de coisa, depois a empresa muda. Empresa grande, empresa média, empresa pequena. Quer dizer, se isso aí ficar definido, acertado, arrumado, todo mundo sabe das suas responsabilidades. Agora, ninguém pode ser pego de surpresa porque comprou uma companhia, ou vendeu uma companhia, ou uma companhia sua, uma empresa sua responde por conta de outra empresa porque tem um sócio ligando lá atrás uma coisa. Assim, é uma bagunça danada, quer dizer, se isso aí for para o papel arrumar direitinho, é uma ótima notícia, doutor, na minha opinião. Muito bem. Alguém mais? Com certeza. Eu acho que realmente é uma solução grande, porque hoje você corre muito risco, né? Você tem, até você ter um sócio que saia da sua empresa e deixe um problema, ou a empresa, o cara que fica com a empresa, né, começa a criar mais problemas, o sócio antigo que saiu vai pagar por isso daí, né? Eu acho que essa situação aí livra justamente, responsabiliza aquele que é irresponsável. Nós estamos no nosso grupo hoje de trabalho com um convidado muito especial, o doutor João de Lemos. João de Lemos é presidente do Instituto dos Advogados do Estado do Ceará. Tem mais de 9 décadas de experiência de vida. Seja bem-vindo, João de Lemos. Eu sei que você não está com a sua câmera aberta, mas o seu microfone está. Bem, vamos seguir em frente. Sobre esse assunto, algum comentário mais? Perspectiva, Damasceno. Essas mudanças devem ocorrer, você imagina que transitoriamente, num período de quanto tempo aí? Bem, vejamos o seguinte, se isso não é produto de um projeto isolado, é produto de um consenso, ok? Então, é revisar uma lei que está em vigor desde 1966, ou seja, muito antes da Constituição, embora ela tenha sido emendada, mas não muito... Ela está tremendamente conflitante com o nosso Código de Processo Civil. Antes do Código de Processo Civil já surgiu a figura da exceção de pré-executividade, onde você pode apresentar sua defesa sem garantir a execução. Isso na área civil. Quando o Código Civil veio, incorporou essa possibilidade de você entrar com embargos à execução sem a garantia da execução. E ainda hoje o Código Tributário Nacional não permite isso, quer que você garanta. E muitas vezes a CDA não tem lastro legal para fundamentar uma execução. E você só pode desconstituir a CDA se embargar. E aí fica complicado. Então, e só pode embargar se você apresentar a garantia. Qual é a diferença da exceção de pré-executividade para o embargo à execução? Na exceção de pré-executividade, é preciso o direito estar claro. Você não pode constituir provas, você não pode produzir provas. Enquanto no embargo à execução, você teria a condição de produzir provas, de ouvir testemunha e tudo mais. Então, você entrando com a exceção de pré-executividade, muitas vezes não constitui o débito, porque você não pode fazer prova.
Então, um pouco complicado. Na execução fiscal, você só pode constituir prova em contrário se garantir a execução. Se você não tem com quem garantir, fica difícil você se defender. Então, com essa motivação toda, com esse caminho, vai ficar nesse sentido, facilitar a defesa do contribuinte que realmente entende que não deve. Qual é a tramitação? Bom, é consenso, como eu disse, e surgiu da necessidade urgente desse aprimoramento, é um trabalho do Senado Federal, e é por isso que por lá é que o projeto vai começar. Vejam que já pegaram, antes de começar, diversas reuniões foram feitas com o Supremo Tribunal Federal, o STJ, quer dizer, o Poder Judiciário, e o Poder Legislativo, no sentido de que eles detectassem, para o Poder Judiciário, por quê? Para detectar onde é que está a falha processual, onde é que está o gargalo processual. E o Legislativo para consertar isso legalmente, também vendo, e pediu para que a população como um todo se manifestasse. Esse prazo correu, um prazo de 60 dias, que foi dado para quem quisesse oferecer opinião, oferecer proposta, e foi feito diversas, como vocês viram na gravação da reportagem, diversas propostas foram apresentadas. Então, esse projeto será fruto de um consenso. Será um fruto de um consenso para a atualização dessa legislação obsoleta. Então, eu vejo o seguinte, eles apresentando, obviamente, que vai ser no período eleitoral, e logo no início de 2023, isso deve tramitar em caráter de urgência, por se tratar de matéria realmente urgente. Ok. Obrigado, Dom Marcelo. Tudo bem. Então, vamos ao próximo tema. Correção de débitos tributários municipais. Eu achei tão interessante essa matéria que trouxe para nós conversarmos. Aplicação de índice mais favorável ao contribuinte. É pequenininho o que eu vou apresentar, mas é interessante. Veja bem, a finalidade é um julgamento que está no Supremo Tribunal Federal, e eles decidiram, semana passada, que esse julgamento iria ocorrer em repercussão geral. Eu faço sempre questão de explicar, porque nós temos os recursos repetitivos e temos os recursos com repercussão geral, as decisões com repercussão geral. O recurso repetitivo normalmente ocorre no Superior Tribunal de Justiça. Quando é no Superior Tribunal de Justiça, envolve matéria não constitucional ou infraconstitucional. E o que quer dizer uma decisão em recurso repetitivo? É que todos os juízes de primeira e segunda instância ficam vinculados. Não é que o efeito daquela ação vai atender a todos, não tem efeito erga omnes, assim como a repercussão geral também não tem. Mas quem entrar na justiça, o juiz já sabe, você já sabe o resultado. Inclusive, o Código de Processo Civil já traz um procedimento que, se já tem esse precedente, então a decisão ela é sumária, é muito rápida, não vai mais para a Constituição, você só tem que provar que o direito está dentro daquele parâmetro decidido pelo STJ. Então, isso é o recurso repetitivo. Repercussão geral é quando é matéria constitucional e o Supremo decide e vincula até o STJ. Então, vincula todos os tribunais inferiores ao Supremo. Vincula o STJ, vincula o TST, que é na área trabalhista, vincula os tribunais regionais federais, vincula os tribunais estaduais, vincula todos os juízes de primeira instância, sejam da área comum, ou seja, da Justiça Federal. Então, todos eles ficam vinculados. Eles não podem decidir contrariamente àquilo que está decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O que estão discutindo? O seguinte, um contribuinte do Estado de São Paulo entrou com a ação para ver uma correção do ISS, Imposto sobre Serviço, na capital paulista, né? Na capital paulista, porque esse imposto, o ISS, esses impostos são municipais. Então, na capital paulista, o débito é muito grande. Aí, o que aconteceu? O juiz de primeira instância diz que a correção é pelo IPCA, que é a norma que está estabelecida no Estado de São Paulo. O índice em São Paulo é o IPCA, vocês estão vendo na tela aí. Quando isso aconteceu, o contribuinte, insatisfeito, recorreu para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando recorreu para o Estado de São Paulo, para o tribunal disse que era a taxa Selic.
e não... Porque tinha uma decisão do Supremo que dizia que os débitos tributários de origem tributária devidas aos entes públicos, quando disse isso, disse município, Estado e União. Era pela Selic. Como o caso lá foi, que chegou no Supremo, foi originário de um processo em relação a tributo federal, ficou a lacuna do entendimento, que você tem que consolidar através de uma ação própria. Assim, esse processo subiu do Tribunal de Justiça de São Paulo em recurso, entrado pelo recurso extraordinário, interposto pelo município de São Paulo e foi para o Supremo. É esse que o Supremo está julgando. As preliminares do Supremo é favorável ao contribuinte, que tem que aplicar a taxa Selic, em virtude da análise anterior do processo federal. Mas agora o primeiro passo foi dizer que ia ser julgado em repercussão geral, para isso valer para todos os municípios do Brasil. Então, e quais são os tributos? Tributos municipais. Quais são? ISS, IPTU e ITBI. Esses três impostos, eles teriam a correção pela taxa Selic. Como é que está hoje? Você vê o seguinte, ó. São Paulo tem o IPCA, Rio de Janeiro tem o IPCA-E, Manaus tem o INPC, a maioria está pelo INPC, somente, José, o município de Belo Horizonte, desde janeiro, aplica a Selic. Somente Belo Horizonte aplica a Selic. Então, parabéns para o prefeito de Belo Horizonte. Agora, olhem vocês a repercussão disso. Comparativo de 2021, Rio de Janeiro, atualização em 22%. Porque é bom que se diga, a taxa Selic é um mix entre correção ou atualização monetária e juro. Então, já está embutido. Quando você aplica outro índice, você pode aplicar, além do índice de atualização monetária, você pode aplicar também ainda o juro. O juro pelo atraso no recolhimento, que chama-se juro de mora. Então, veja o que aconteceu no Rio de Janeiro com esse débito calculado do ano passado. A alíquota aplicada foi 22%, 10% que foi o acumulado do IPCA no ano passado, e mais 12% de juro de mora, 1% ao mês, juro simples. Então, somado, deu 22%. Sabe qual foi o total da taxa Selic, que é a atualização monetária mais o juro? 9,25. Aí vocês calculam, 22 para 9,25 é bem representativa a diferença. Né? Então, razão porque a discussão tem muito valor. Para vocês terem ideia, em São Paulo, hoje, a discussão ainda na área administrativa ou na área judicial, chega a 170 bilhões de reais. 170 bilhões só em São Paulo está aí. Tirando atualizando essa correção, isso vai cair muito e, com certeza, o Estado não esquece. O município de São Paulo, que isso é municipal, vai receber. A decisão do Supremo Tribunal Federal pela Selic, está mostrado aí, será bem benéfica ao contribuinte. Qual é a orientação? Quem estiver devendo, não pague agora, brigue. Vá para a justiça, porque vai ganhar tempo e possivelmente vai ter uma redução bem acentuada para pagar com a atualização pela taxa Selic. Em resumo, é isso aí. Em debate. Esse tem alcance sobre IPTU, não só ISS, ITBI, sobre todos os impostos municipais. É como eu coloquei na tela aí, Sandoval, são os 3 principais tributos municipais. Obviamente, que é o ISS, que é o principal, aí vem o IPTU, que é o sobre imóveis, né? E tem o ITBI, que é transmissão entre vivos, né? Sim. É venda e compra de imóveis. Óbvio que os tributos, as taxas, aquele tudo mais que você deixou de pagar e tem atualização, também entrarão nessa. Então, todos os tributos municipais, não é só
os impostos, são os tributos municipais. Então, eu citei 3 impostos aí, que são os principais, mas nós sabemos que tem algumas taxas municipais que você deixa de pagar, tipo alvará, outras coisas mais, e que vem com atualização, com multa. Isso tudo vai ficar sujeito, quando o Supremo decidir finalmente, a taxa Selic. Previsão de julgamento, agosto próximo. Porque agora, no mês de julho, o STJ e o STF não funcionam, ficam de recesso. Então, está para ser julgado em agosto próximo. Primeiro julgamento já saiu, que é a repercussão geral. A prévia para a decisão, obviamente, foi no sentido de que se aplica a taxa Selic, tendo em vista a decisão do ano passado, de 2019, melhor dizendo, sobre os tributos federais, e mais ainda, os ministros do Supremo Tribunal Federal que defendem, normalmente, o governo federal não tem interesse em defender prefeito, por conseguinte, em defender município. Então, por conseguinte, a tendência é que todos votem pela aplicação da Selic. Agosto próximo, no máximo até setembro, é a previsão de julgamento isso aí. Ok? Tudo bem. Então seria bom que o Antônio estivesse na tela, mas o Antônio não pôde participar porque está na reunião lá em Salvador. Estão organizando um evento para a segunda-feira próxima da ASDAB e dos sindicatos atacadistas, questão de tributação também no estado da Bahia. Então, ele não justificou a ausência. Mas nós colocamos em discussão anteriormente, viu, Aline, hoje o Marcelo está de férias, uma proposta que foi apresentada sobre a questão das transferências. Então, foi feito um projeto de lei através deste fórum, só para atualização de vocês. Este projeto de lei, o doutor Fernando fez a redação inicial e nós acrescentamos algumas adequações, e foi encaminhada para todas as filiadas. Foi encaminhada, a ABAD pediu que encaminhasse para lá, e, lamentavelmente, o jurídico da ABAD não entendeu absolutamente nada do que foi proposto. Entendeu que nós estamos querendo modificar a lei para dar de volta o tributo, coisa que nós criticamos esse espaço. Pelo contrário, nós queremos regulamentar a transferência de crédito e não a tributação nas transferências. E eles entenderam de uma forma diferente, fez um parecer totalmente contrário. Lamento muito, porque ele não entendeu, ou se entendeu, aí eu não quero dizer mais nada, né? Mas eu sei que o que escreveu lá não tem nada a ver com o projeto que nós apresentamos. Mas não, eles vão preferir apresentar uma emenda de lava própria em cima dos projetos que já estão tramitando. Ok, que eu faça, não tem problema. Agora, não mata a vontade, ou não mata a liberdade que as entidades estaduais têm de encaminhar por seu deputado a proposta que foi feita. E assim deverá ser feito, né? Porque nós já temos algum deputado querendo levar avante, e nós sabemos perfeitamente que a Lei Candir, ela não, se não houver modificação na Constituição Federal, não adianta alterar a Lei Candir para tributar as transferências. Não adianta. O Supremo já decidiu que é inconstitucional, porque quem está dizendo que não há fato gerador não é a Lei Candir. A Lei Candir, pelo contrário, dizia que havia fato gerador. O que diz que não há fato gerador é a Constituição Federal. Então, enquanto não modificar a Constituição Federal nesse sentido, não poderá haver tributação do ICMS nas transferências. E a solução? Regulamentar a transferência de crédito de um estabelecimento para o outro. Isso pode ser feito por emenda na Lei Candir ou por decisão do CONFAZ. Pode ser a norma do CONFAZ. Como o CONFAZ não está, os secretários de Fazenda não estão nem aí, porque todos se beneficiam com essa brincadeira, tanto quem remete como o destino, que quem perde é o contribuinte, então não estão interessados no assunto. Resultado é que é preferível, através de uma lei complementar, se alterar a lei complementar número 87 de 1996, que é a Lei Candir, regulamentando a transferência de crédito entre estabelecimentos em operação de transferência de mercadoria, principalmente em operações interestaduais. Quando é inter, até que não tem muito problema, é interestadual. Era essa a proposição que foi elaborada. Por conseguinte,
se a BAD não vai tomar conta, não vai amadrinhar o projeto, eu acho que nós devemos trabalhar por outros caminhos. Aberta a discussão. Eu gostaria que a gente debatesse, conversasse bastante. Eu acho que os outros nossos companheiros aí da reunião perceberam a importância disso e o porquê que talvez a gente tenha que fazer isso com um petit comitê, né? As entidades associadas, parceiras nossas aqui, a gente tinha que conversar um pouco e, de repente, montar um documento que a gente pudesse entrar juntos, todos, uníssonos, né? E tudo escrito, e a gente caminhar por aí. Se a ABAD está com essa dificuldade, nós não dependemos da ABAD, nós gostamos muito, já fizemos muita coisa, bastante coisa, continuaremos a fazer, mas se existe esse anteparo jurídico lá de não entendimento ou não ter tanta vontade assim de fazer, né, processuário, a gente devia continuar com isso. E, mais uma vez, vamos castigar o doutor Damasceno aí para que nos ajude a preencher, fazer, enfim, montar isso. E aí a gente sai com os outros associados que têm interesse e a lidar com os deputados, enfim, com os parlamentares que nos interessa levar isso adiante. Eu sei que vai ser muito trabalhoso, muito mais difícil, mas nós precisamos fazer. Acho que está indo bem assim, doutor. Sei. Eu sugiro, Sandoval, que nós, as entidades que têm interesse em discutir a matéria, que no próximo encontro traga o seu jurídico para a gente discutir, apresentar e a gente seguir o caminho assim. Então, eu quero discutir o assunto. Depois discutir da DERE ou não, né? E aí faz o grupo de trabalho. Mas seria bom assim. Eu vejo o seguinte, já estão como amicus curiae no processo que está no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que nós estamos falando de caminhos para resolver. Se o interesse é coletivo, o interesse, digamos, é unânime. Agora, o caminho é que a gente precisa adequar. Não há essa convergência de caminho. Embora os entendimentos sejam no mesmo sentido, o caminho é que está havendo divergência de entendimento. Então, seria bom o José, se puder trazer o advogado da ADEMIG para discutir isso no dia 18, o Torres trazer o advogado do SINCA Paraná sempre está conosco, também estaria presente. Sandoval convidar o advogado da DAS para estar presente, eu estarei. Então, quem tiver interesse na matéria, né, coloca o advogado para discutirmos esse tema no próximo encontro do dia 18. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Estou de acordo. Veja bem, Damasceno, eu não sou mais o presidente, né? Eu sou o vice-presidente. Assim, eu vou conversar com o presidente para ele colocar à disposição o advogado para participar desse fórum, né? E para ouvir se há, até mesmo ver se o presidente, o Inácio, ele participe, né, para entender melhor o que a gente quer, né? Para que a ABAD realmente não entendeu bem o que está procurando, está querendo fazer, seria bom ver se eu consigo que ele faça, que ele participe do próximo fórum e traga o advogado para isso. Ok, Torres. Nós sabemos que você é o nosso elo. Então, nós já temos o compromisso do Torres de falar com o presidente, nós já temos o compromisso do José, já temos o compromisso do Paraná, temos o compromisso de São Paulo, obviamente também temos o compromisso do Ceará, temos o compromisso da Bahia, né? O Antônio e o Roberto. O Antônio é presidente do sindicato e o Roberto é o presidente da RW também se comprometeram e assim por diante. Então, nós já temos um número que dá para começar. Ok? E a gente traz isso no tema principal do dia 18. Ótimo. Pronto. João, desculpa.
Pode continuar. João, seja bem-vindo. Deixa eu ver tua cara, João. Chega mais perto. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Desculpa aí o atraso. Boa tarde, João. Boa Tá tudo bem, João? Graças a Deus, tudo certinho. Apanhou, Então tá não? bom. Não, ainda não, foi virtual. Ah, bom. Tá bom, Tá tudo João, certo. tá certo. Tá certo. Em audiência virtual não tem cabo de vassoura. Não. Pois então, fica assim, Sandoval. Tá ótimo. Dessa forma, acho que era isso que eu tinha para dizer. Se vocês tiverem alguma coisa, estou à disposição. O Damasceno, Oi, José. eu vou te pedir, se puder encaminhar novamente a pauta para a gente. Eu, na época, acho que mandei para o... Eu vou encaminhar para vocês, novamente, para ficar bem quente, né? Para estar bem atualizado. Eu vou reencaminhar, viu? O texto, né? O pleito. O texto e a justificativa. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Eu mando para você também, para você ter em mão, tá bom? Ok, manda para mim, sim. Tá bom? O Vanduí da Paraíba está entrando agora. Vai se ver, primeiro para dizer boa tarde para ele. Vamos esperar um pouquinho para o Vanduí entrar, para não ficar na sala de espera. Sim, sim. Desistiu. Não está. Já desistiu. Oi, Sandoval. Então, muito bom. Chegamos Tá aqui, vindo de estamos novo. em cima. Tá. Ele já pode ouvir, Sandoval. Oi, Vanduí. Seja bem-vindo. Você está no mudo aí, mas nós queríamos ouvir tua voz e te falar boa tarde, meu amigo. Eu acho que ele não está ouvindo. Bom, ele não está falando, mas não sei se está ouvindo. Mas que bom. O Vanduí é sempre uma grande companhia, até eu. Muito alegre, muito divertido, eu gosto dele. Bom, então, enquanto eu termino aqui, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, se o Vanduí não entrar, a gente vai encerrar. Dia 18, então, a gente tem isso, o Damasceno vai remeter essas pautas para todos, e a gente leva, então, esse assunto dia 18, conversa um pouco mais, porque eu acho que é de um interesse muito grande, eu acho que mais uma coisa para a gente lidar, e a gente tem que fazer isso mesmo, a existência do fórum é para isso e outras coisas, mas principalmente para isso. Obrigado a vocês todos, se não tiver mais nenhum comentário, tenham uma boa semana, na graça de Deus, e até dia 18. Torres, fico esperando, então, a tua indicação aí do trade lá, tá bom? Tá bom, então. Falou. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Só uma chama, pílula final. Foi publicado semana passada a lei que determina os registros eletrônicos de documentos públicos, né? Então, os cartórios têm um prazo de 150 dias para se adequarem, para que você possa fazer de onde estiver todos os registros públicos de empresa, de pessoa física, de pessoa jurídica, sem precisar se deslocar e sem papel. O registro será feito de forma eletrônica, então, aguardando somente que haja essa adequação pelos cartórios com essa finalidade. Altera a Lei 6.015, que é a lei dos registros públicos, e outras leis também, tirando a questão da burocracia para facilitar a vida dos cidadãos brasileiros. É igual o DocuSign, que você faz procuração, é igual o DocuSign. É diferente, Sandoval, porque aquele documento do DocuSign não é documento público. Nós estamos falando, ali é privado. Nós estamos falando de documento público. O que é? O registro de nascimento de uma criança, o registro de um casamento, é o registro de uma escritura de divórcio, o registro. Você pode fazer um divórcio direto do escritório do advogado, vai ser assim mais ou menos, tá? É o registro de uma empresa na junta comercial,
você pode evitar os cabos de vassoura desses maridos que brigam com a mulher, o negócio todo, sabe? E vice-versa, né? Decidido, nós vamos trazer mais detalhes no dia 18. Se Deus quiser, doutor. Boa tarde a todos aí. Tá bom, Sandra Marta, ela encerra de novo. Tá bom, então, gente. Muito obrigado. Deus acompanhe todos aí. Tenham uma ótima semana, bons negócios e até dia 18, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigada.